livrar das dívidas e construir a sua reserva de emergência em 4 semanas. Neste vídeo, eu quero compartilhar com vocês algumas orientações para que vocês definam as suas prioridades financeiras. Definir prioridades financeiras é muito importante para quem está querendo se livrar das dívidas e para quem precisa ter uma reserva de emergência. Por que eu estou falando precisa ter uma reserva de emergência? Quem ainda não tem uma reserva de emergência precisa pensar seriamente na reserva de emergência. Então, o controlar as dívidas ou o não ter dívidas e ter uma reserva de emergência são fundamentais para que você consiga ter liberdade financeira. Então, me acompanhe, fique ligado aí, que a partir de agora eu vou trazer algumas orientações que já foram testadas por mim, que já foram testadas pelos meus mentorados, pelos meus alunos e que estão dando bons resultados na hora de definir prioridades financeiras. E definir prioridades financeiras é importante para a gente se livrar das dívidas e construir reserva de emergência. Vamos lá? A primeira orientação, a primeira estratégia que eu quero compartilhar aqui com vocês é para que você primeiro entenda a diferença entre objetivos, necessidades e desejos. São 3 coisinhas importantes, diferentes e que a gente precisa ter clareza para definirmos as nossas prioridades financeiras. Então, entender o que são os nossos objetivos, o que é de fato objetivo. Quando a gente fala de objetivo, muitas vezes a gente não detalha este objetivo no sentido de tornar ele claro. Então, a gente precisa fazer isso em um primeiro momento. Uma questão aqui que é importante para que a gente defina estes objetivos é que a gente pense em objetivos de curto, de médio e de longo prazo. Então, em um primeiro momento, talvez a minha orientação aqui é para que você pense em 3 objetivos, tá? Um de curto, um de médio, um de longo prazo, ou 2 de médio e um de longo prazo. Então, é importante que você tenha um objetivo de longo prazo, mas que você também tenha objetivos mais imediatos, tá? Objetivos que você consiga realizar eles de forma mais rápida. Tá? Então, para você definir o seu objetivo, né? Lembrando assim, o que são de fato os objetivos? Acho que isso é uma coisa importante aqui nesse momento. Os objetivos são aquilo que você deseja atingir no curto e no médio e no longo prazo. Então, é aquilo, né? Você vai dizer o que é, dar clareza para o que é. Tá? Então, há pessoas que objetivam, por exemplo, aposentar-se quando tiverem 60 anos, quando tiverem 65 anos, tá? Então, esse é o objetivo de longo prazo, dependendo em que fase da vida você está, mas pensando para a maioria das pessoas, esse é um objetivo de longo prazo. Então, quando você se aposentar aos 65 anos, você precisa ter essa aposentadoria lá, você vai ir especificando o que você quer ter nesse momento aí da aposentadoria. Você quer ter um investimento de R$1 milhão, tá? Tô aqui chutando. Por que R$1 milhão? Porque R$1 milhão ele pode me gerar uma renda passiva que vai complementar a minha aposentadoria da Previdência Privada ou vai complementar a minha aposentadoria da Seguridade Social, do INSS, né? Para quem é CLT, para quem é empresário e recolhe isso todos os meses, né? Então, essa renda passiva vai complementar estas outras rendas vindas da aposentadoria, da Previdência Social ou privada, e vai fazer com que eu mantenha o meu padrão de vida atual, o padrão de vida que eu tenho hoje. Então, esse pode ser o meu objetivo, né? Então, já dei aí, ó, um tempo,
quando eu tiver 60 anos. Então, pensando em mim, hoje eu diria assim que seria um objetivo para 10 anos, tá? E aí eu vou dizer quanto que eu quero daqui 10 anos. Para algumas pessoas é um objetivo para 30 anos, então tu vai dizer quanto que tu quer ter quando você tiver 60 anos. Então você tem 30 anos para conseguir este valor. Então, se você tem 30 anos para conseguir esse valor, você vai identificar qual é o valor que você precisa ir guardando mensalmente para que você consiga ter este valor, né, para que você consiga alcançar, atender este objetivo de longo prazo que você definiu. Então, estes são seria um exemplo de objetivo de longo prazo. Vamos pensar assim, um objetivo de médio prazo. Um objetivo de médio prazo pode ser você querer ter fazer uma viagem, tá? Fazer uma viagem internacional, aí um tour pela Europa com a sua família, esposa, filhos, esposo, filhos, enfim, seus pais, a sua família. Então, amigos, você define. A partir disso, você definiu, então, o que você quer, né? Quando você quer. Quando, vamos pensar assim, daqui um ano, né? Então, daqui um ano, daqui 12 meses, daqui 2 anos, daqui 24 meses, tá? Você vai definir esse tempo, quando. A partir disso, além do quando, você vai definir qual é o valor que você vai gastar. Então, quanto é de passagem, estadia, alimentação, os passeios que você quer fazer, os lugares que você quer visitar, que às vezes você tem que pagar e tal. Então, tudo isso tem que fazer parte aí do seu orçamento para realizar esta viagem. Isso vai te dizer o quanto este objetivo representa, valor para esse objetivo. Então, tu tem clareza do objetivo, a viagem, tu tem prazo para realizar o objetivo, tu tem valor para realizar o objetivo. O quarto elemento de um objetivo é saber identificar se esse objetivo ele é possível de ser alcançado. Então, isso é uma questão importante. A gente precisa entender se aquilo que a gente definiu como sendo objetivo é possível da gente alcançar. Então, para isso, se você tem um tempo menor, por exemplo, médio prazo, você tem que pensar nas suas estratégias mais momentâneas, né? O que você pode fazer nesse médio prazo aí para alcançar este objetivo? É possível? Então, a partir do que você pode fazer, você consegue alcançar este objetivo nesse período? Bom, você concluiu que é possível, beleza? Toca para frente e vamos lá agora pensar o passo a passo, o que nós vamos fazer para alcançar esse objetivo. Bom, não é possível. Nesse tempo aí é um valor muito alto, o tempo é pouco, enfim, diante da minha situação financeira atual, né, nesse momento aqui, eu não consigo. Então, eu consigo fazer alguma coisa para viabilizar isto? O que eu tenho que fazer? Ajustar os meus gastos, pode ser uma alternativa, né, já que eu quero realizar esse objetivo. Modificar o meu padrão de entrada de recurso, por exemplo, buscar renda extra, ou ainda mudar o meu trabalho, né? Posso tentar buscar no mercado outras possibilidades de trabalho que estejam de acordo com as minhas habilitações, né? Com as minhas competências e que me remunere melhor, né? Me remunere mais. Então, essas podem ser algumas alternativas aí. Ou ainda, se isso eu não consigo mexer nisso, ou consigo mexer, mas não dá muito resultado, vou reavaliar o valor, o lugar para onde eu tô querendo ir, ou mesmo lugar, o tempo que eu vou ficar lá, né? Vou reavaliar isso, ou o tempo para eu realizar este objetivo, para eu alcançar esse objetivo. Talvez, então, não 24 meses, 36, é possível? Então, de novo, 4 elementos para objetivos. A especificidade, que é a clareza, dizer o que é viagem, tá?
O tempo para realizar, 24, 36 meses, 10 anos, 30 anos, 20 anos, tá? O valor deste objetivo, quanto eu preciso ter de recurso financeiro para realizar esse objetivo. E quarto elemento, a plausibilidade, né? A possibilidade de eu alcançar ou não. É factível? É possível de eu alcançar esse objetivo, considerando esses 3 elementos anteriores? Então, esses 4 elementos dos objetivos. Então, agora entendendo melhor necessidades. Quando eu digo, eu tenho necessidade. Então, analise necessidade. Necessidade é aquilo que realmente você está precisando naquele momento para, primeiro, sobreviver, para sua sobrevivência, para garantir a sua sobrevivência. Segundo, para ter qualidade de vida, tá? E a partir disso, então, você vai identificar aquela que são as suas necessidades. Então, elas compreendem aqueles gastos importantes e que nem sempre são planejados. Então, tem gastos que são importantes, que são necessários, mas que às vezes não são planejados, mas que são necessários. Vou dar um exemplo para vocês. Um casal tinha toda uma estrutura financeira organizada, com seu orçamento e tudo mais, e surge aí um bebê de forma inesperada, né? Então, acontece aí deles de engravidarem, né? E aí vem o bebê. E eles não tinham planejado isso. Foi algo assim que aconteceu de forma inesperada. Né? Então, agora, a partir disso, o que eles têm? Que eles têm que reorganizar o seu orçamento, de forma que essa necessidade de suprir os gastos que eles terão com a chegada do bebê seja incorporada pelo seu orçamento. Então, temos essas necessidades demandadas por uma situação que não estava planejada, mas que ela existe, é uma necessidade. E aí agora eu tenho que fazer isto entrar no meu orçamento. Então, vou ter que reorganizar o meu orçamento. Aí eu tenho aqueles gastos que são os necessários aí para se preparar para a chegada do bebê, né? Preparar um ambiente, preparar um enxoval, plano de saúde, né? Então, aqueles gastos que são aí necessários para a chegada do bebê. Então, só trazendo aí um exemplo do que seria uma necessidade aqui nesse processo. Vou trazer ainda outros gastos que são necessários. Aí eu dei um exemplo de um gasto que ele é necessário e que é inesperado. E agora eu vou te dar um exemplo de gasto que é necessário, mas que pode ser planejado. Por exemplo, compra de vestuário, gastos de material escolar para os filhos. Então, são gastos necessários, mas são gastos que podem entrar no meu orçamento, tá? Então, são gastos que eu vou fazer de acordo com a minha necessidade, obviamente, esse é o ponto principal, mas fazendo esse gasto caber no meu orçamento de forma planejada. Então, dei 2 exemplos aí de gastos necessários. Um exemplo daquele gasto necessário que não está planejado e outro exemplo de gasto necessário planejado. E por fim, para entender essa diferença aí entre objetivo, necessidades e desejos, eu tenho os desejos. Os desejos, então, eles compreendem aquilo que nós queremos comprar, mas que necessariamente nós não precisamos comprar, tá bem? Então, isso é uma questão importante. E a maioria das compras que são responsáveis por nos desviar dos nossos objetivos, por nos desviar daquilo que estabelecemos como sendo prioridades, e que são responsáveis muitas vezes por nós nos endividarmos, são responsáveis muitas vezes para que a gente não consiga construir a nossa reserva de emergência, são os nossos desejos. Gastos que a gente faz
sem refletir. Gastos que a gente faz porque a gente enxerga o produto, enxerga o item na vitrine, se depara com eles quando a gente fica aí passeando na internet, né? Dando uma olhadinha na internet, aparece aqueles itens ali, a gente corre lá para o site onde está vendendo aquele item e acaba comprando. Mas é um gasto que a gente não precisa, que não é necessário, que não está no nosso planejamento e que também não faz parte dos gastos inesperados, tá? Necessários, inesperados, mas necessários. Então, isso são questões que a gente precisa ter muita clareza. Objetivos, necessidades e desejos. Então, sempre que surgir algum gasto para você que você pense que é necessário, não compre de imediato. Essa é a minha primeira dica, minha primeira orientação. Reflita sobre ele. Avalie se você já preveu ele no seu orçamento. Avalie se ele faz parte daqueles gastos necessários e inesperados, tá? Avalie isso. Pense se você identificar que ele é necessário, identificar que ele é um gasto necessário, inesperado, mas necessário, ou que é algum gasto que tipo vestuário. Vestuário você planejou lá comprar em tal mês, gasta tanto em vestuário, mas que aquilo ali é um item de vestuário e que extrapola aquele seu orçamento. Então veja se você não consegue adiar para mais para frente fazer esse gasto, tá? E a questão principal aqui, se esse gasto cabe no seu orçamento, se ele não vai fazer com que você se endivide, não vai fazer com que você assuma compromissos futuros e comprometa aí a realização dos seus objetivos, as suas prioridades, tá bem? Então, entenda a diferença entre essas três questões. Objetivos, necessidades e desejos. A segunda estratégia aqui para você definir as suas prioridades é para que você tenha consciência daquilo que é essencial na sua vida. Então aqui é um exercício que você precisa fazer não uma única vez. Você precisa fazer, bom, agora eu vou então fazer o meu exercício de pensar o que é prioridade, tá? E você fez isso, você tirou aí meia hora do seu sábado à tarde e fez esta análise, né? Fez essa avaliação aí sobre esta consciência aí do que é prioridade para você. Bom, te sugiro que você repita esse exercício por mais 3 ou 4 vezes, mais 2 ou 3 vezes, que você faça esse exercício aí de 4 a 5 vezes, já tá de bom tamanho. E depois você vai aperfeiçoando, porque prioridades a gente pode ir modificando, então, de acordo com o nosso avanço de idade, a gente pode também ir modificando as nossas prioridades, certo? Então, essa ideia de você refletir sobre, talvez seja algo que você vai fazer no mínimo uma vez por ano, tá? Depois que você iniciou esse processo. Então, no mínimo uma vez por ano, é importante você reavaliar as suas prioridades, tá? Mas aqui eu tô te trazendo orientações, tô te trazendo estratégias para você iniciar esse processo, né, de definir prioridades, caso você ainda não tenha feito. Então, aqui é pensando naquelas pessoas que ainda não definiram quais são as suas prioridades. E quando eu falo de definir prioridades, pessoal, muitas pessoas acham que as prioridades que eu defino, elas estão na minha cabeça, né? Não. Eu quero que você tire do campo das ideias e coloque essas prioridades no papel. Então, você vai definir as suas prioridades, mas vai colocar elas no papel, vai definir as suas prioridades a partir de uma lista, né? Você vai colocar, de fato, essas prioridades no papel. Então, tenha consciência do que é essencial, do que é importante para você, para sua família, para o seu grupo familiar, que pode envolver os pais, que pode envolver aí, para quem ainda mora com os pais, né? Que pode envolver aí a esposa, o esposo, seus filhos, caso você já tenha filhos. Então, para você e para o seu grupo familiar. Por que eu falei aqui, pessoal, para você e para o seu grupo familiar?
não pense nunca em definir prioridades só pensando nos outros, mesmo que esses outros sejam sua família, tá? Pense naquilo que é prioridade também para você. Considere as prioridades do seu cônjuge, considere as prioridades dos seus filhos. Então, isso é um exercício que muitas vezes ele vai demandar de um certo tempo de amadurecimento para que de fato você tenha, eu tenho clareza das minhas prioridades. Um tempo da sua vida, que você reserve um tempo da sua vida, isso você faça com uma certa frequência para você projetar o seu futuro. Então, viver o seu presente é importante, é o que você tem de mais seguro na sua vida, de mais certo na sua vida, o seu hoje, mas reserve parte do seu orçamento, que eu sugiro 20%, pode ser até mais, mas eu tô te sugerindo aqui 20%, para você viver o seu futuro com tranquilidade. Então, para você projetar o seu futuro. É importante que você visualize, né, esse futuro, que você pense como você quer estar daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, com quem você quer estar, né? Então, visualize isso, o que você quer viver com essas pessoas, o que você quer viver na sua vida. Então, ao projetar o futuro que você deseja, você não só vai estar visualizando o que você quer, como também você vai estar visualizando quanto de recurso você precisa para conseguir isto que você está indicando como sendo prioridades na sua vida, como sendo algo realmente importante para você. Então, você vai definir ali a partir lá quando você entendeu quais são os seus objetivos, quais são as suas necessidades e quais são os seus desejos, né? Então, você vai estar definindo os seus objetivos de longo prazo ou seus objetivos de médio prazo, né? Que não são aquelas questões imediatas ali, mas que você precisa de um certo tempo para concretizar. Tá? Então, quando você precisa desse certo tempo para concretizar, você vai estabelecer esse tempo que você precisa, vai definir também este valor que você precisa aí, o que, né, você quer, o tempo e o valor, e vai identificar se nesse tempo e esse valor que você definiu para esse algo que você quer, né, para a sua projeção aí de futuro, você vai conseguir dar conta de atender. Então, quando você fala em fazer projeções, nós estamos falando de entendermos nossos objetivos, já ter clareza dos nossos objetivos, e aí a partir daí a gente vai fazer projeções de como nós vamos concretizar estes objetivos. Quais são os caminhos, quais são as estratégias que nós vamos utilizar, onde nós vamos mexer, se vai ser nos nossos gastos, se vão ser nas nossas receitas. O que a gente vai precisar fazer para conseguir alcançar isso que a gente definiu como sendo nossos objetivos. Então, essa ideia de projeção, ela é importante porque ela permite que a gente defina o que a gente quer, mas também que a gente vá detalhando esta forma de conseguir alcançar aquilo que a gente definiu como sendo objetivos para a nossa vida. Então, a gente vai trazer detalhes para esses objetivos. Então, lembram lá quando a gente falou na primeira parte lá dos objetivos dos 4 elementos? Agora é hora, na hora de você fazer projeções, é hora de você detalhar estes 4 elementos. Como é que você vai detalhar esses 4 elementos? Você vai trazer para dentro da sua projeção o que você vai precisar fazer em cada mês. Então, você vai quebrar isto que é mais de longo prazo, isto que é mais de médio prazo, você vai quebrar eles em pequenas metas mensais que você precisa ir alcançando para no final você conseguir concretizar os seus objetivos. Então, essa é a questão aqui principal do nosso processo de definição de prioridades.
dentro desta parte, desta estratégia de projeção, né, de projetar o seu futuro, você definir aqueles que são os seus objetivos, tendo clareza dos 4 elementos que um objetivo deve ter, e a partir disso você vai detalhar como é que você vai dar conta, como é que você vai concretizar esses objetivos, estabelecendo pequenas metas curtas, de curto prazo, que você vai ir realizando mensalmente, a partir daquilo que você identificou como sendo possibilidades de você modificar ou inserir lá no seu, nas suas rotinas diárias, no seu orçamento financeiro, né? Para que você consiga, de fato, alcançar estas prioridades aí, aquilo que você definiu como sendo prioridades na sua vida, tá certo? E a quarta orientação aqui que eu trago para você definir as suas prioridades, que vai fazer com que você possa, a partir dessa definição de prioridades, você se livrar de vez das suas dívidas e você ter uma reserva de emergência para aqueles momentos inesperados, é você colocar em prática esta projeção a partir de um orçamento financeiro. Então, aqui é o momento onde que você coloca em prática essas suas projeções. Então, recapitulando o que a gente disse lá como sendo estratégias para você definir as suas prioridades, é para que você, primeiro, você entenda a diferença entre objetivos, necessidades e desejos. E você já entendeu por que é importante que você tenha essa clareza, porque em algum momento da sua vida você vai precisar definir os seus objetivos, tá? Então, a segunda questão que eu falei aqui, a segunda orientação, é para que você tenha consciência das suas prioridades, aquilo que você definiu como sendo prioridade na sua vida. Então, essa é uma questão também importante, né? Definir, ter clareza das suas prioridades. Então, falei para vocês também ali que era importante que você, se você não é sozinho, né? Tem um grupo familiar, que vocês tenham clareza, definam juntos quais são as prioridades do grupo familiar, as prioridades comuns do grupo familiar. E a partir disso, pensem também nas prioridades específicas, nas prioridades individuais dos membros desse grupo familiar. Então, prioridades do grupo e as prioridades específicas. Então, isso é importante. A terceira estratégia para você definir as suas prioridades é a ideia de você fazer as projeções. E aqui entra a questão de colocar em prática aí os seus objetivos, né? De você detalhar, de você trazer riqueza de detalhes sobre os 4 elementos que compõem aí a definição dos seus objetivos. Então, dizendo aí quais são o que você vai fazer para conseguir alcançar esses objetivos, transformando esses objetivos em pequenas metas de curto prazo, metas mensais, que você vai dar conta de atender, e aí sim você vai conseguir alcançar esses objetivos. Então, a quarta questão aqui é a hora de você colocar em prática isso que você definiu como sendo suas projeções, que são os seus objetivos, tá? Aquilo que você detalhou ali, aqueles detalhes, aquelas pequenas metas, aqueles caminhos que você precisa percorrer aí mensalmente para dar conta de alcançar o seu objetivo de médio, de longo prazo aí. E isso você vai conseguir a partir do momento que você vai criar um orçamento e colocar em prática este orçamento, ir acompanhando, ir monitorando este orçamento. Então, a quarta orientação aqui é: coloque em prática suas projeções a partir da construção de um orçamento financeiro. Nesse orçamento financeiro, você vai definir a parte das suas rendas, da renda que você gera, para cada tipo de gasto, para cada tipo de destinação. Então, você vai definir lá quantos % do seu orçamento vai para os gastos prioritários,
quanto por cento vai para os não prioritários e quanto por cento você vai destinar aí para atender aquilo que você definiu como sendo seus objetivos, que aí é a ideia daquilo que eu comentei antes. 80% para você viver o hoje, para você curtir a jornada, para você viver o seu presente, aquilo que você tem de concreto. E 20% para você viver o seu futuro com tranquilidade, com liberdade, ter maior tranquilidade de vida, qualidade de vida, né? Ter maior tranquilidade no seu futuro, tá certo? Então, agora, colocar em prática aí essas orientações que eu trouxe para você definir as suas prioridades. Depois você me conta nos comentários, me manda direct, me manda e-mail, enfim, me dizendo aí se os resultados que você tem são tão bons, tão incríveis, quanto os resultados que os meus mentorados têm relatado, quanto os resultados que os meus alunos têm me relatado, que estão conseguindo aí com essas orientações que eu trago aí para vocês definir as suas prioridades e com isso se livrar das dívidas e construir a sua reserva de emergência, buscando a liberdade financeira que todos nós queremos. Até mais, até o próximo vídeo.